A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Enigmas Rasgando o Verbo. Um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão vocês? Uma boa noite. Estamos aqui com um novo programa, né, Cris? É verdade. E hoje o tema é: você é uma pessoa chata? É bom analisar, né, pessoal? Porque essa pauta foi pedida pelos nossos internautas, até para ter a sacação, porque muitas vezes se sentem só, né? E parece que não conseguem arrumar grupos de amigos. Então a gente vai dar algumas dicas na luz da psicanálise e da psicologia para que você entenda como sair desse processo. Bem, eu sou chata, Cris, então eu vou prestar muita atenção nessa pauta. De chato e louco todo mundo tem um pouco, né, Kátia Gaia? É verdade. O bom é a gente sair do processo e sempre fazer as suas escolhas e principalmente, né, ter consciência do que somos e que podemos melhorar a cada momento. É verdade. Você é um chato. Como já dissemos, fizemos esta pauta com um tema, né, a pedido dos internautas, para que possam entender como deixar de ser um chato. Então vamos ver a definição do cantor e poeta Oswaldo Montenegro, que escreveu, inclusive, uma letra sobre isso. Todo chato é bonzinho, nunca nos faz nenhum mal. Todo chato é calminho, como se faltasse sal. Todo chato te conta aonde passou o Natal e sempre te dá uma dica de onde ir no carnaval. Todo chato cutuca para você prestar atenção. Chama a cabeça de cuca e arranha um violão. Diz que inventou uma música e toca as 600 que fez. E quando você abre a boca e boceja, ele toca tudinho outra vez. Todo chato é gosmento, mas não há como evitar. Eu sou um chato e, meu Deus, não me aguento, só me tacando no mar. Entenda neste programa Rasgando o Verbo as principais características ligadas à chatice e deixe de ser um estraga-prazeres. Inconveniente, repetitivo, dono da verdade irritante, são essas as principais características do chato, segundo o Tratado Geral dos Chatos da Civilização Brasileira, considerada a Bíblia do assunto. A obra, escrita por Guilherme Figueiredo em 1960, descreve toda a variação da chatice, qualidade que não à toa tirou uma denominação de um parasita capaz de causar irritação e incômodo nas partes íntimas do homem. E devido a um mecanismo de compensação do cérebro, chatos não percebem quando estão sendo desagradáveis. Daí, a associação com aquela pessoa impertinente, que não sabe se comportar dentro do convívio social, olha só, o chato é pouco sensível ao entorno, ao próprio ambiente. Então, não percebe a sua inadequação. E pontua Denise Rubano, professora da Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo. Pessoas inconvenientes sempre existiram, é verdade. As roupagens é que mudam com o tempo, conforme explica o psicanalista Raimundo Lima, professor do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, UEM, estudioso da obra de Guilherme Figueiredo. O clássico e inocente Chato de Galocha, por exemplo, mostra o aspecto cultural de sua época. Sabe o que era? Aquele sujeito que não tirava as galochas molhadas para entrar nos locais. Molhava tudo e irritava as pessoas. Há chatos também menos datados na lista de Figueiredo. É o caso do chato etílico, que se revela depois de alguns goles. Fã de pegadinhas, o chato em banco adora puxar a cadeira quando você vai sentar. Já o existencialista não precisa fazer nada, basta a sua presença para chatear os demais. A lista do livro é extensa e não são necessárias explicações pseudocientíficas para reconhecê-los.
O dia a dia é um observatório deles. Bem, desculpe se eu estou sendo chata. Falta de educação pode ser um forte indício de chatice. O chato quase sempre invade a privacidade do outro e deixa o outro constrangido, descreve Lima. Por isso, afasta as pessoas. Lá vem ele. É comum você escutar antes de uma rodinha de gente, né? Se espalhar. É verdade. Mas uma cena dessas não inspira pena. Isso porque o chato nunca se chateia. Como garante Figueiredo, chatos falam demais e ouvem pouco. Os chatos são pessoas que têm os limites claros. Não Falam, tem, né? falam muito perto, pegam o tempo todo no outro enquanto conversam. Abrem a geladeira na casa de alguém que mal conhecem. Ou seja, os chatos ultrapassam os limites, resume Liliana Sager, coordenadora do ambulatório dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria IPQ do Hospital das Clínicas. A chatice também ela está ligada aos comportamentos extremos. Uma pessoa que não tem humor é chata, mas fazer gracinha o tempo todo também é muito chato. Tudo que é totalmente introspectivo ou extrovertido corre o risco de ser chato. Para Liliana, o chato não se dá conta que está sendo inadequado, porque o chateado não é assertivo o suficiente para sinalizar o problema. Outro motivo pode estar relacionado a uma crise eufórica. O cérebro produz uma sensação prazerosa nesse momento e o chato entende que lhe foi agradável. Não o contrário, entendeu? Completa Raimundo Lima, aliás. O chato é o cara. Ele afirma o tempo todo: eu sou assim. Síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. A voz, os gestos e o modo de se relacionar dão pistas sobre o grau de importunação dos chatos. São normalmente politicamente incorretos. Eles fazem piadas inapropriadas com minorias. O intelectual também dá seus sinais de chatice, pois só fala de ideias e tem dificuldade de relaxar. Tem uma verborréia acirrada e não percebe que no meio de uma turma ele não dá chance para ninguém falar. Aliás, o chato não se importa com os outros. A repetição é uma característica fortemente ligada à chatice, como os casos de transtornos obsessivos compulsivos, aqueles que acumulam entulho em casa ou lavam as mãos a cada minuto. Toda doença neurótica costuma ser chata, diz o psicanalista Raimundo Lima. O chato convicto aprendeu a viver a sua própria maneira e não sabe viver de outra forma. Pelo lado da psicanálise, é triste notar que eles desenvolveram, né, um traço de caráter, de personalidade, que é difícil até de ser removido pela própria pessoa ou pelo meio social, lamenta Lima. O chato ele desenvolve esse maneirismo e se beneficia disso na medida que se acomoda. É esta a sua marca. Eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Entre as definições antigas, o chato é uma pessoa que fala quando deveria escutar. Ele é egoísta, fala de forma compulsiva e nunca pergunta como o outro está. O psicanalista Raimundo Lima vê essa atitude arrogante se acentuar na era moderna. As pessoas se sentem muito, né, no direito e pouco no dever, como se estivessem autorizadas a cometer o que bem entendem. Observa. As novas tecnologias também fornecem novas armas aos chatos. Eles podem encaminhar um monte de correntes e histórias falsas por e-mails ou pelo Facebook. E quer coisa mais inadequada do que disputar a atenção de alguém com um celular? Pois é, verdade. Hoje o chato é dotado de outros recursos para exercer a chatice. A tecnologia surge muito rapidamente. Os comportamentos e as relações entre as pessoas têm mudado, sem uma ética própria. Alerta Denise. Você sabe, se você tem este comportamento incisivo, repetitivo, de ser o dono da verdade, pegajoso, então comece a mudar de posição, tomando conhecimento desta atitude, porque desta forma as pessoas se afastarão da sua presença.
Você é ou conhece uma pessoa chata? Vamos descrever nesse programa 6 modalidades de chatice e combata esse comportamento, pois só é chato também quem quer. E muitas vezes as pessoas se tornam chatas e não percebem. Identificar um chato não é muito fácil, mas o próprio chato não se dá conta de que está se tornando um ou mesmo de que é uma pessoa assim. Normalmente, né, as pessoas que são ou estão chatas não olham para seu comportamento, não se percebem. Estão tão absorvidas no seu universo que são incapazes de notar como os outros reagem à sua presença. Algumas frases ouvidas de amigos ou de colegas podem ser dica de que você é ou está se tornando um chato. Reparem nas dicas, nem sempre tão sutis. Quando você chega na roda de amigos, paira no ar um silêncio constrangedor? Pois é, as pessoas dão frequentes desculpas para desligar o telefone. Você não é mais convidado para todos os programas com amigos? Quando você procura as pessoas, elas estão sempre ocupadas para lhe dar atenção? Você ouve comentários do tipo, xi, lá vem ele ou ela? Ao brincar com você, as pessoas imitam suas frases prediletas? É possível que esses e outros acontecimentos ocorram uma vez ou outra, mas quando se tornam frequentes, podem sinalizar que o seu jeito de ser não é bem-vindo, que está incomodando em alguma instância. O chato, né, Katia Gaia, tem algumas características que valem a pena serem enumeradas. Mesmo que ele tenha bons amigos, muitas vezes essas pessoas se sentem constrangidas em apontar sua chatice. Algumas até tentam falar de um modo mais sutil, mas geralmente não obtêm resultado. O chato não costuma prestar atenção às sutilezas. Você se torna uma pessoa chata quando quer ser sempre o centro das atenções. Elege um assunto, fala nele o tempo todo, tipo o fim do namoro, política, religião, dieta, futebol, trabalho, etc. Interrompe também frequentemente os que estão falando comentários inapropriados, com risadas fora de hora ou mudando o rumo da conversa. Fala o tempo todo e explica tudo nos mínimos detalhes, sem dar chance para o diálogo. Faz críticas a tudo. Nada está bom. Só reclama da vida e das pessoas. Se acha dono da verdade. Senhor absoluto do certo e do errado. É um julgador em potencial. Só o chato sabe fazer. Ele despreza o esforço dos amigos, dos parentes e de todos que convivem com ele. Outra coisa, está sempre de baixo astral. Tenta convencer os outros a todo custo o seu ponto de vista a respeito de um tema. Obviamente que todo mundo tem seus momentos, mas o verdadeiro chato é previsível. Ele traz consigo essa característica de personalidade que acaba afastando as pessoas. Fato é, o chato é over. Lhe falta o equilíbrio. Vamos citar alguns tipos de chato, pois são várias as modalidades da chatice. Veja qual você se encaixa, um amigo também se encaixa e ajude. Ajude-se também a não ser chato. É verdade. Bom, é bom saber, né, pessoal? Chatice tem cura, tá? Já respondemos no começo do que o mesmo que não. Mesmo aquele cara que não quer ser chato pode se tornar um. A boa notícia é que é possível deixar de ser chato. Olha que legal. Se você se identificou com essa modalidade de ser chato, ou se conhece alguém assim, saiba que a ansiedade, a dificuldade de aceitar as diferenças entre as pessoas e seus pontos de vista pode estar te levando a uma leve depressão. O inconformismo e a baixa autoestima podem estar por trás de uma falação sem fim e de comportamentos inadequados. Muitas vezes o indivíduo desenvolve crença de que é necessário sempre ter uma opinião a respeito de todos os assuntos, ou acha que tudo que foge ao seu entendimento está errado, por pura insegurança ou por questões pessoais. Não vê colorido na vida e leva aos grupos a sua visão em branco e preto, ou se sente inferiorizado e precisa que prestem atenção nele.
Pois é, por trás de um chato existe uma pessoa que tem dificuldade de olhar para si mesma e ser autocrítica. Também pode ser gente que está passando por um período difícil ou foi aos poucos, né, cristalizando o seu jeito de ser como forma de defesa. Se você não consegue discernir o suficiente para saber se é ou não uma pessoa chata, pergunte a um amigo sincero. Dê a ele a liberdade para lhe dizer sem reservas o que realmente sente e percebe a seu respeito. Então olhe para você mesmo e tente compreender o que faz agir de forma a ser identificado como uma pessoa chata. Caso não consiga encontrar o caminho, né, para se livrar desse traço de personalidade, saiba que um processo terapêutico pode lhe ajudar bastante a encontrar o teu equilíbrio para que suas relações sejam mais sinceras e saudáveis, sem que você também fique com aquela sensação de estar sobrando, sendo inconveniente ou pior, sendo rejeitado de alguma forma. Quando você descobre o fio da meada, a razão pela qual passou a ter um comportamento que o tornou uma pessoa chata, e resolve esta questão na causa, aos poucos você consegue reconstruir as suas relações em bases mais equilibradas. E acredite, todos vão notar a diferença em sua mudança. Você sabe que precisa melhorar seu estilo de vida. Sabe sobre o quanto nossos comportamentos influenciam nossa saúde e qualidade de vida. Sabe melhor a fisiologia do exercício de se tornar melhor. Por causa desse comportamento, né? E também da ausência dessa tua falta de motivação para ser diferente. Então, tome esses procedimentos, né, para ser mais saudável de cabeça e de alma também, né? Falar de saúde é conscientizar sem ser chato. E isso é um desafio. Afinal, tem toda uma comunidade que se diz saudável, né? Vomitando conselhos, exemplos de músculos, de marmita, sei lá eu, de comida, e frases pseudo-espiritualistas para se dizer espiritualizados e nada chatas. Muita gente chata, beirando a imprudência, a doença, o histerismo coletivo. Assuma sua chatice, vai, engula o choro e se situe para poder sair desse looping. Afinal, sua meta nesta vida é ser feliz. Comece a contemplar-se. Contenha-se. O mundo não está tão efusivo com a sua mudança de hábitos, mas a sua alma estará prestes a ser ouvida, coisa que um chato não permite, porque é logorreico. Comece por ser leal às suas mudanças. É a melhor maneira, né, de demonstrar às pessoas que pode ser mais equilibrado. Porque dividir o fardo diretamente é muito chato. Uma pessoa equilibrada percebe a necessidade dos outros. O chato não. Ele só enxerga o seu próprio umbigo. Entendendo que temos 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar menos, 2 olhos para observar tudo, todos, especialmente nós mesmos. Ser chato é uma opção. Saia desta contramão. Para finalizar este programa, vamos dar algumas dicas de atitudes que você deve evitar. Não há nada mais chato que estar conversando com alguém de repente, ser interrompido por uma pessoa que nem sabe o que está acontecendo. O pior é que essas pessoas que entram em conversas alheias, geralmente eles pegam o bonde andando, entendendo tudo errado e dando ainda palpites impertinentes. É irritante, né, Katia Gaia? Não tente então mostrar aos outros que é melhor em tudo. Aliás, ninguém o é. Pois temos certas limitações. Portanto, tanto no trabalho quanto em casa ou com os amigos, não fique dizendo que sabe fazer algo se não sabe. Assim, além de deixar de ser considerado um grande mentiroso, deixará de ser também um chato. Saiba ouvir um não e não fique insistindo. Há pessoas que não sabem ouvir um não e continuam insistindo na mesma ideia, deixando todos impacientes. Desse modo, quando alguém lhe disser que não quer fazer algo, não insista, não chore, não grite, não esperneie. Simplesmente aceite esse não e siga em frente. Afinal, outra pessoa poderá aceitar a sua proposta. E sempre diga um oi.
tudo bem? É apenas um gesto de educação, viu? Quando alguém diz oi, tudo bem, quer dizer que ele está sendo educado e não que ele quer saber sobre a sua vida. Então, quando você ouvir essa frase, não saia contando tudo o que te aconteceu de bom e de ruim no último mês. Somente responda: estou bem, obrigado. Por favor, não fique tocando o outro sem ter intimidade. Gente, isso é muito irritante. Às vezes, conversamos com pessoas que não conseguem manter as mãos estáticas. E o pior, elas ficam nos cutucando o tempo inteiro. Se você faz isso, tome cuidado, porque é muito chato e irritadiço. Pare com essa mania e segure-se. Quando sentir vontade de tocar o outro, perceba-se. É verdade. Não ligue para seus amigos tarde da noite. Depois de um dia longo de trabalho, finalmente chegou a hora de dormir. Então, no meio do melhor do sono, o telefone toca. Não dá para acreditar. Você pula da cama achando que é algo urgente, mas quando atende o telefone, surpresa! É aquele seu colega chato de serviço querendo bater papo. E para piorar, hein, Cris? Ele fica horas falando sobre assuntos alheios e bobos. Isso é ser muito chato. Por isso, não ligue para uma pessoa à tarde da noite, a não ser, claro, que o assunto seja importante. Outra coisa, para de pensar que você tem a verdade absoluta. A última dica que daremos a respeito às pessoas que são donas da verdade absoluta, ou seja, na roda de conversa, sempre contrariam a todos, dizendo que o que ele diz é correto. Se você é assim, saiba de uma coisa: cada um tem a sua opinião e, portanto, não existe verdade absoluta. E sendo assim, aprenda a ouvir as outras pessoas, porque elas podem ter informações importantes para você crescer na vida. E com essas dicas, para não ser uma pessoa chata, você conseguirá reconhecer um chato a quilômetros de distância. E o melhor, nunca será considerado um chato pelos seus colegas e amigos, né, Cris? É verdade. Então dê um upgrade na sua aula. Boa noite, internautas, e deixem de ser chatos, né? Porque isso é uma coisa que começa primeiro consigo mesmo, né? E vamos até o próximo programa, Rasgando o Verbo, com outros pedidos para os nossos internautas, né, Katia Gaia? Com certeza, e queremos agradecer aos nossos apoios, aos nossos patrocinadores do programa Enigmas, que também estamos na TV Demais, todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, www.demaistv.com.br, e acessem o nosso site, www.programaenigmas.com.br. Você pode ter também o seu programa aqui na Rádio Crom, a Rádio da Consciência Livre. Basta entrar em contato com a nossa produção. 11 3482 6381. Você pode participar dos nossos programas na Demais TV ao vivo, divulgar os seus produtos, ser um patrocinador, enfim, entre em contato com a nossa produção. É isso aí, nós aguardamos você, pessoal. Porque, afinal de contas, este mundo é dos despertos, né, Katia Gaia? Sempre desperto e alerta. Gratidão, Katia Gaia, gratidão, internautas. Até o próximo Rasgando o Verbo.